Até o início dos anos 90 não existia qualquer outra forma de acompanhamento em saúde mental que não fosse as internações nos grandes hospitais psiquiátricos. As pessoas eram isoladas, né, e ali passavam uma vida. A gente tem discutido muito sobre a comunidade terapêutica como esse retorno do manicômio, assim, né? Acho que porque tem como motivo e ação, assim, das comunidades terapêuticas a privação de liberdade dessas pessoas. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. E aí, gente, como estão por aí? Cena Rápida de volta, e para não perder o costume, começo contando que esse podcast é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com educação midiática e produção de conteúdo sobre, com e para as periferias. Eu sou a Evelyn Vilhena e quinzenalmente nos encontramos aqui no Cena Rápida. O papo desse episódio gira em torno das comunidades terapêuticas, o que esses espaços representam para a população preta e periférica e como iniciativas das quebradas contribuem para fortalecer políticas públicas de saúde mental e psicossocial. Para isso, conversei com a Elaine Dias Vasconcelos e a Cláudia da Costa Moraes, do Fórum Popular de Saúde Mental da Zona Leste de São Paulo, e também com a Rosimeire Bússola, psicóloga, perifanalista e integrante da rede Perifanálise. Nossa conversa inicia com a Elaine e com a Cláudia. A Elaine é moradora da Coab 2 em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, é servidora pública, assistente social e trabalha na área da saúde há 15 anos. A Cláudia também é moradora da Zona Leste de São Paulo, é psicóloga, gestora de um serviço público de saúde mental, um CAPS adulto, e militante nesse tema da saúde mental. Tanto a Elaine como a Cláudia participam do Fórum Popular de Saúde Mental da Zona Leste de São Paulo e nosso papo começa com as duas contando sobre a atuação do fórum. Bora lá desenrolar esse papo? O Fórum ele se constitui enquanto Fórum Popular de Saúde Mental da Zona Leste desde 2012. Porém, tivemos algumas ações anteriores que foram os primeiros passos, né, para a gente se reunir enquanto fórum, né? Essas ações elas se iniciam em 2011 a partir de um encontro estadual do movimento da luta antimanicomial, do Fórum Paulista da luta antimanicomial, que ocorreu em Sorocaba. E foi uma iniciativa, né, essa articulação se deu a partir de trabalhadores, usuários e familiares aqui do território de Itaquera, né, que envolveram alguns serviços, com a proposta de uma aproximação com o movimento antimanicomial. Né. Essa participação foi muito intensa, né, lá em Sorocaba, e no retorno desse encontro, né, os participantes tiveram uma ideia de mostrar, né, para os usuários aqui do território, como que foi essa participação, entendendo que seria possível haver aí um coletivo para pensar melhorias, né, do cuidado de saúde mental no território. E desse primeiro encontro, né, dessa amostra, surgiu uma ideia de se criar um fórum. Desse início, lá em 2011, que a Elaine traz, focado em pensar a saúde mental no território, as ações do fórum começaram a se ampliar em diferentes formatos, como conta a Cláudia. E aí a gente começa, então, a poder pensar a saúde mental enquanto Zona Leste, né? O que a gente tinha de desafios, quais são as políticas de saúde mental que estavam em vigor, que estavam acontecendo e que não estavam acontecendo naquele momento. Por um momento, logo no começo, a gente começa a fazer alguns encontros de formação mesmo, né? Com todas as pessoas que estavam se aproximando do fórum. A gente começou a utilizar de alguns espaços, para além do espaço físico, que a gente sempre sediava as reuniões, a gente começou também a tentar circular um pouco mais no território e fazer essas reuniões mais itinerantes, com a possibilidade de chamar outros coletivos aí compondo nessa discussão da saúde mental. E também teve um momento em que a gente fez um diagnóstico, dentro do que a gente tinha de política de saúde mental naquele momento. A gente levantou um diagnóstico do território da Zona Leste, do que a gente tinha de equipamentos já instalados em funcionamento e o que era necessário ainda compor, né, e cobrar enquanto construção e instalação de novos equipamentos no âmbito da saúde mental. Fizemos um documento com esse diagnóstico, né, um pouco mais históricos para apresentar na época aqui no território, né, para os espaços mais de gestão mesmo da organização dos serviços de saúde mental. E a partir disso a gente também foi propiciando maiores discussões com outros coletivos, né, e com outras pessoas que foram compondo e tudo mais. Outras ações que a gente também começou a desenhar um pouco depois dessa época eram os saraus, que a gente até hoje realiza,
né? Que era um momento também de a gente chamar mais gente a discutir, a se aproximar dessa pauta da luta antimanicomial, e também um momento mais festivo, de trazendo a arte para compor junto com a saúde mental, de trazendo outras pessoas que não são necessariamente ligadas à saúde, mas também a outros coletivos, né, para ir compondo mesmo nessa temática. A partir dessas ações que a Cláudia conta, o Fórum Popular de Saúde Mental da Zona Leste atua como um braço do movimento da luta antimanicomial no território. E é principalmente por meio desse debate antimanicomial que o Fórum pauta sobre as comunidades terapêuticas. A Elaine explica como surgem essas comunidades. Até o início dos anos 90, não existia qualquer outra forma de acompanhamento em saúde mental que não fosse as internações nos grandes hospitais psiquiátricos. As pessoas eram isoladas, né, e ali passavam uma vida, né, assim, não havia qualquer plano de cuidado, né, e nesses espaços, né, tinham pessoas que eram segregadas da sociedade, né, eram corpos que eram excluídos da sociedade de modo geral, né, e esses corpos tinham cor, tinham gênero, né, tinham territórios, eram pessoas que, de certa maneira, desviavam, né, daquilo que era tido como normal dentro de uma sociedade. Houve toda essa luta, né, a partir dos anos 60, 70, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, né, o Brasil, inclusive, se inspira na experiência italiana, e a partir desse período é constituído, né, vai se formando aí os movimentos antimanicomiais no Brasil. O Fórum tem essa essência, né? O Fórum é um núcleo do movimento da luta antimanicomial aqui em São Paulo, então a gente traz essa perspectiva, né? Que pensar em cuidar de saúde mental é pensar na eliminação de todas as formas de manicômios, né? Hoje a gente pode entender que não há mais esse modelo de manicômio, né, baseado nos grandes hospitais, porém, há outras maneiras de se constituir manicômios, né? Seja a partir de ações, seja a partir desses espaços, né, que segregam pessoas. As comunidades terapêuticas são esses espaços. Aqui chega com a gente a Rosimeire Bússola, que é psicóloga, perifanalista e integrante da Rede Perifanálise, que é um coletivo que se propõe a democratizar a psicanálise, a psicologia e o cuidado em saúde mental nas periferias. Depois de entender com a Elaine como surgem essas comunidades terapêuticas, a Rosimeire conta o que elas são e de que forma atuam. Quando se escuta, né, comunidade terapêutica, pode remeter a essa ideia de comunitária que a periferia sabe fazer, né? A periferia sabe construir comunidade, espaços de cuidado mútuo, e não é disso que se trata uma comunidade terapêutica, né? A gente vivencia, assim, notícias de torturas, de violência física, violência psicológica e até morte nesses espaços, né? E sem contar a geração de dinheiro que tem nesses lugares, nessas clínicas, se tornaram negócios dentro de grandes instituições religiosas. Então, não é dessa organização comunitária, não é dessa comunidade que a gente está falando quando fala comunidade terapêutica. São clínicas, de modo geral, que a gente tem notícias criadas por instituições religiosas que não tem também ali nenhuma figura e órgão fiscalizador, né, para ver que práticas são feitas ali. Em geral, essas clínicas, o único foco delas é numa linha de um tratamento moral, muitas vezes achando que é o trabalho que vai ressignificar e dignificar a pessoa, justamente nessa lógica religiosa, né, do trabalho que dignifica o homem. Então, vamos colocar dentro de uma clínica dita de reabilitação, promover trabalho para essa pessoa e o problema do uso de drogas será resolvido, né? E a gente escuta e vê diariamente na nossa experiência clínica, né, e de trabalho na política pública do SUS, que não é isso que acontece, não. A Elaine tem exemplos disso que a Rosimeire traz. A gente tem, por exemplo, histórias de famílias que já buscaram comunidades terapêuticas 10, 15 vezes, né? Mesmo sabendo de como seria aquele atendimento, né? Eu lembro de uma familiar que ela internava a filha constantemente, né? E toda a internação era sempre a mesma coisa. Eles retinham a medicação dela, né? Eles colocavam todas as medicações no mesmo lugar, como se fosse uma caixa, né? E a única ação que eles faziam em relação à medicação com esses pacientes internados era dopar, né? Não havia, eles não seguiam a prescrição médica, né? Até porque, em geral, nesses locais não tinham médico, era a receita que a pessoa já tinha do local onde ela fazia tratamento. E as famílias sabiam disso, né? Tanto assim que ela sempre trazia o relato de que a filha
sofreu agressão ou sofreu alguma punição porque não cumpriu alguma regra, mas ela tinha um limite, né, assim, de seguir com o cuidado dessa pessoa em casa. Então, ela sempre recorria a essas internações, que geralmente eram internações nesses moldes que já foi citado anteriormente, né, com agressões, com restrição de contato com a família. Em geral, tem algumas regras, né, só pode falar com a família um mês depois. O contato telefônico é monitorado, né, então tem muitas coisas que violam direitos, né, na grande maioria das pessoas ali. E a gente faz uma reflexão a partir disso, que as comunidades terapêuticas entram onde o Estado é ausente, né? A gente tem aí um grande avanço, né, com a Lei 10.216, que é a lei que reorganiza o cuidado de saúde mental no Brasil, porém, a gente ainda sente uma ausência, né, muito grande de muitos serviços, né? A gente dá o exemplo aqui do território onde estamos, né? Aqui em Itaquera, nós temos uma população de 600 mil habitantes, né? Nós teríamos que ter 3 CAPs adulto, por exemplo. Só tem um. E é um CAPS tipo 2. É um CAPS que não tem leitos de acolhimento noturno. Né? Então, assim, as políticas públicas, né, para acolher, né, para atender as pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico ainda são muito ineficientes, apesar de todo o avanço que tivemos. Né? Então, as famílias recorrem, né, a esses espaços porque há uma ausência do Estado. Fazendo uma comparação com os CAPs, álcool e drogas, hoje tem em média 500 e poucos CAPs, álcool e drogas e unidades de acolhimento. Né? Já tem muito mais comunidades terapêuticas com investimento. Né? Tem quase 600 com investimentos públicos. Então, assim, a gente vive uma realidade que é uma opção pela lógica manicomial. Né? Nossa realidade hoje, infelizmente, é essa. E é uma briga que a gente está travando e que a gente, assim, o movimento resiste, né? Mas assim, a gente tem tido aí esse embate com o próprio governo, né? Que não tem investido em políticas públicas de maneira efetiva. As comunidades terapêuticas, que são instituições privadas com o objetivo de oferecer um tipo de suporte para as pessoas em situação de dependência psicoativa e psíquica, a maior parte são vinculadas a doutrinas religiosas e não fazem parte do SUS nem do Sistema Único de Assistência Social. Essas comunidades são ligadas ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Segundo o levantamento do IPEA em 2018, a estimativa era de que existiam cerca de 1.951 comunidades terapêuticas operando no Brasil naquele período, sendo que com relação à orientação religiosa, 47% dessas comunidades são vinculadas a denominações evangélicas ou protestantes, 27% católicas e 95% delas desenvolvem trabalhos espirituais. E isso reflete no formato de atuação desses locais, principalmente quando se trata de álcool e drogas, como explica a Rosimeire. A gente tem discutido muito sobre a comunidade terapêutica como esse retorno do manicômio, assim, né? Acho que porque tem como motivo e ação, assim, das comunidades terapêuticas a privação de liberdade dessas pessoas, mas eu acho que não é só isso. A gente tem notícias que dentro dessas comunidades terapêuticas há uso indiscriminado de medicações não prescritas por profissionais de saúde, né, profissionais capacitados para isso, há uso incorreto de o que deveria ser direcionado a uma pessoa, divide-se entre várias medicações, superdosagem de medicações a fim de silenciamento dessas pessoas que estão nessas clínicas, de tentar fazer controle de comportamento. Então, assim, é algo que nos preocupa muito e preocupa, assim, especialmente porque a gente vê, né, muitas famílias periféricas, né, muitas famílias negras sendo, de alguma maneira, levadas a essa crença por conta da influência religiosa e televisiva de que esse é o cuidado, de que esse é a única maneira de se cuidar dessa questão. E aí são lugares que não são financiados no sentido da gratuidade do SUS, né? Hoje, se você vai num CAPS-AD, é um serviço gratuito dentro da política pública. Essas clínicas você paga muitas vezes mensalidades, né, para que a pessoa fique ali internada por um período. Então, eu acho que é importante poder dizer de que também não é à toa que essas pessoas buscam, né, ou querem a essas comunidades terapêuticas
como uma alternativa, né? Elas vão até essa alternativa, muitas vezes por desconhecimento de que há política pública, mas também por uma ideia, né, que influencia de que a pessoa precisa ser privada da liberdade para poder lidar com o uso da substância, porque entende que se a pessoa tiver a liberdade, ela vai escolher a substância. Então, é uma lógica que também não faz muito sentido, essa da privação da liberdade, porque a pessoa vai viver a vida toda privada da liberdade. Nesse sentido, a Rosimeire traça um paralelo entre a lógica desses locais enquanto espaços de violência e a privação da liberdade. A privação da liberdade, e eu quero insistir nisso, ela é quase que um destino, né, nesse Brasil colonial que a gente ainda vive, e ver o que ela provoca nas subjetividades, especialmente as subjetividades negras, quais foram as vulnerabilidades que nós enfrentamos historicamente, que nos levaram, de alguma maneira, ao sofrimento mental. E ao sofrimento mental também provocado pelo uso de substância, que levou ao uso de múltiplas drogas. Eu acho que tem toda uma história que leva até esse lugar. E aí, quando em estado já de intenso sofrimento, qual é a resposta que a sociedade quer dar para isso? Privar essa pessoa da liberdade em comunidades terapêuticas, né? Privar essa pessoa da liberdade por conta desse adoecimento, envolve-se com atos ilícitos, é a prisão. Então, eu acho que são camadas assim, para a gente poder pensar que, no limite, quer um povo encarcerado e quer que isso aconteça por políticas higienistas, de limpeza da cidade. E na contramão desses locais que trabalham a partir do isolamento, da violência, da repressão, da doutrinação religiosa, vem a importância de expandir e fortalecer os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial que oferecem atendimentos em diferentes modalidades de serviços de saúde nos territórios e são vinculados ao SUS e à rede de atenção psicossocial. Mas a gente tem um outro modelo de cuidado que substitui isso, que são os CAPs. Esse modelo não surge à toa, assim, né? Surge a partir da luta, né, da população, dos trabalhadores, dos usuários desse serviço, né, do que na época eram os manicômios, de exigir por mudanças no cuidado, né? Mudanças na maneira de cuidar das pessoas. Então, os CAPs surgem nesse contexto, né? CAPs, por exemplo, a gente trabalha com projeto terapêutico singular. Cada pessoa vai ter um projeto terapêutico construído, né, para pensar o seu cuidado ali. Acho que fica o convite também, assim, de poder dizer, né, que a gente tem uma política pública, né, que inclui o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, tem para infância e juventude, tem para adultos, né, e tem para adultos que fazem uso de substâncias, né, álcool e outras drogas, né, os hospitais também, né, o hospital geral, numa situação de crise, a pessoa não está se sentindo bem, nos hospitais poder buscar esse apoio. Então, o que a gente precisa hoje, enquanto política pública, é fortalecer essa política pública que já existe, instrumentalizar, acho que as equipes que precisam de constante informação também para entender essa dinâmica que vai mudando a todo instante também da substância e da maneira como o humano se relaciona com ela. Então, a gente também precisa estar sempre atento a isso. E acho que também um outro ponto, assim, que a sociedade precisa também participar mais, né, das políticas, participar mais também dos movimentos de luta, né, e de enfrentamento das violências, de enfrentamento dessa ideia que insiste em retornar, né, que é privar da liberdade acreditando que ali se exerce um cuidado. O CAPS é um serviço público que trabalha no formato porta aberta, gratuito, geralmente tem acolhimento ao longo da semana e é formado por uma equipe de muitos profissionais, como psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, e o contato pode ser através de uma unidade básica de saúde ou diretamente numa unidade do seu território. O fortalecimento dos serviços públicos de saúde, de espaços como o Fórum Popular de Saúde Mental da Zona Leste, em que o objetivo não é culpabilizar, mas atuar com redução de danos, com autonomia, entendendo a individualidade de cada sujeito, são alguns dos caminhos para a ampliação de um atendimento psicossocial que não desumanize as pessoas. E a gente também está falando de uma sociedade que é uma sociedade ainda extremamente preconceituosa em relação a qualquer pauta que se envolve a questão do uso de drogas.
né? E para a saúde mental também. E aí, o quanto que desmistificar isso com uma mãe preta, que está lá entendendo de que a comunidade terapêutica é a única, né, alternativa que ela tem para aquele filho que está numa situação que ela já não consegue mais ofertar um cuidado, é um desafio muito grande, dela poder entender de que outros serviços podem ajudá-la nesse processo, né? E ao mesmo tempo é um desafio para nós, né, enquanto militantes, enquanto trabalhadores, porque a gente está falando de serviços que também estão sucateados, né, de serviços que estão cada vez, a gente precisando mais serviços, a gente tem um número muito menor ainda relacionado, determinado pelo Ministério da Saúde do que a gente deveria ter nos territórios. Então, desconstruir isso com essa família é um desafio muito grande. Então, a ideia da gente tentar trazer cada vez mais essas pessoas para dentro do fórum, trabalhadores, usuários, enfim, é justamente a gente problematizar essa discussão para que depois se retornem à ponta com que a forma que isso vai disseminando de uma forma maior e chegando de fato em quem tem que chegar. Eu acho que o alerta que eu dou em relação à comunidade terapêutica periferia, eu acho que é a periferia de modo geral, para também a gente não cair, né, num perigo de que as pessoas pretas, periféricas, faveladas das quebradas estão em usos graves de substância psicoativa, que não necessariamente estão no uso das drogas, porque eu acho que é um lugar também que parece que estigmatiza que só essas pessoas estão nesse uso problemático de drogas. Isso não é verdade. Muitas vezes são das coletividades negras, dos grupos de arte, hip hop, cultura, que são os espaços de fortalecimento e de prevenção justamente para que essa comunidade não esteja nesse sofrimento tão intenso, tão abusivo. Então, quero muito assim, trazer essa perspectiva também, que eu acho que essa força coletiva, que essa força dos grupos de jovens, né, ofertam aí esse espaço de pertencimento que ajuda, de alguma maneira, que a pessoa encontre outros repertórios na vida e não só a substância. Essa nossa conversa continua lá nas redes do Desenrola. Se você pesquisar Desenrola Underline no Instagram, vai poder conferir cortes em vídeo das entrevistas e outros conteúdos que soltamos por lá. Aproveita para compartilhar, curtir e comentar nas nossas redes. O Cena Rápida é um podcast quinzenal, disponível sempre às quartas no Spotify e no nosso canal de vídeos. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena Rápida. Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena. Distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos. Produção audiovisual por Pedro Oliveira. Identidade visual Flávia Lopes. Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.